Lovers! Sejam bem-vindos ao episódio 20 do Brownvascast. Caraca, episódio 20. Quando a gente começou esse podcast, eu não sabia que a gente ia tão longe assim. E esse episódio, se você caiu aqui de paraquedas, ele é uma continuação do episódio anterior, que a gente começou um bate-papo com a Nutri Fê Fortuna sobre nutrição comportamental. A gente falou um pouquinho sobre veganismo popular, saúde da mulher, e hoje a gente vai continuar esse bate-papo aqui, tá? Então, se você não estiver entendendo nada, volta no episódio, que eu acho que vai ser melhor. E Nutri Fê Fortuna? Você comentou aí do trabalho que você faz com as mulheres. Explica um pouquinho mais sobre isso. É um programa, né, que você faz? Então, é um acompanhamento mesmo, né? Porque eu sempre fiz consulta e tal, e eu acho que a consulta é ótima, eu tenho pacientes que estão comigo há muitos anos. Mas até com essa visão também já da psicologia, eu percebi é que assim, eu atendo a pessoa, né? E sempre foi 90% mulheres. Adoro atender homens também, tem atletas homens que eu atendo. Mas assim, sempre foi 80, 90% mulheres. Aí tinha aquela coisa assim, aí vinha pro retorno, mas eu não consegui fazer tudo. Aí eu falei, tá, mas não é sobre você fazer tudo, né? Vamos entender como tá seu pedido. Porque a gente muda de um dia pro outro, né? Às vezes a gente tá com pensamento hoje. Aí chega amanhã e fala, nossa, Nath, cara, pensei naquilo, não é bem o que eu acho. Então a gente muda de um dia pro outro, cara, em um mês, muita coisa acontece. Pode ser uma rotina de trabalho que mudou, o horário do seu trabalho, pode ser um relacionamento que você começou, que você terminou, pode ser uma viagem que você fez ou você deu um clique em alguma coisa, e isso vai mudar. Eu digo que é uma atualização de nós mesmos. A gente sempre se atualiza de nós mesmos, né? E eu tô num momento interno específico muito de me atualizar. Acho que até por isso que eu trouxe isso para as consultas. Então eu comecei a perceber que a gente ficava distante. Mesmo que, sei lá, daqui a 3 meses a gente se vê com o exame de sangue. Beleza, a gente via exame de sangue, a gente fazia suplementação, a gente conversava sobre a parte emocional, mas eu não conseguia acompanhar aquela mulher, né? De tipo, coisas que eu vejo agora. Em uma semana, aí tem uma percepção ali que talvez se eu visse ela, se eu a visse 3 meses depois, ia perder aquela percepção. E aí eu criei esse acompanhamento. Então é individual, né? Então essa mulher fica 8 semanas comigo e a gente se encontra toda semana, como se fossem sessões mesmo. Como se fosse, não, são sessões de 1 hora, então a gente fica 1 hora juntas. Claro, a primeira sessão ela é mais comprida, né? Tem 1 hora e meia, porque é o primeiro momento, vou avaliar exame de sangue, a gente vai ver o objetivo, já vai fazer o primeiro encontro. Mas que a gente se encontra toda semana trabalhando um tema específico. Obviamente que quem vai dirigir aquele acompanhamento é aquela mulher, porque pode ser que meu tema da semana seja falar sobre atividade física, exercício físico, e ela queira falar sobre, sei lá, o término do relacionamento dela que acabou e que ela acabou comendo bastante ou comendo nada e tá se sentindo fraca ou tá se sentindo culpada. Então eu não vou trazer um ponto. Então eu trago os temas como uma forma de direcionamento, mas é muito legal, porque assim, aí eu trago temas como ciclicidade, então a gente entender nossos ciclos, né? Então, assim, pra essa mulher entender, como é que ela se sente quando ela tá ovulando, quando ela tá na TPM, quando ela tá menstruada, ou não, uma mulher que já tá na menopausa, como é que ela tá se sentindo? O que que Isso é ela. uma dificuldade que eu tenho até hoje, na verdade. Porque eu Sim, tomei anticoncepcional por 10 anos. Eu comecei com 13, olha isso. E fui até 23 anos. Então, assim, era aquele negócio, né, de tabela, que eu sempre ia menstruar naquele dia e tal, tinha zero sintomas de TPM, nada. Agora que eu tô me descobrindo. E demorou exatamente. 2 anos pro meu corpo se regular, tá? Pra eu entender quando que é TPM, quando que é ovulação. Então, assim, eu ainda tô nesse processo também. É complicado É mesmo. complicado e ninguém ensina a gente. Porque é isso, né? A gente principalmente a nossa geração, porque eu atendo as meninas de 15, 16, que já falam, não, tô super, né? Não, eu não tomo nada, porque eu cuido do meu corpo, falando, uau, Ai, cara, que maravilhosos! maravilhosos, assim, então com uma consciência, né? Sim. E a gente tá tendo agora, né, com 20 e tantos anos, 30 e poucos, tipo, cara, como é que é meu corpo? É. Porque lá, quando a gente é adolescente, é tipo assim, nossa, muita cólica, eu desmaiava de cólica. Mas ninguém me ensinou, tipo assim, cara, seu corpo tá entendendo ainda. Então vamos fazer isso, isso, isso. Vamos observar a sua alimentação, vamos observar as medicações que você tá tomando, sei lá. Aí me bota a pílula, né? Então a gente tem que aprender, adulta, uma coisa que ninguém ensinou pra gente. Então, como que é essa ciclicidade, né? Porque como é pra mim, não vai ser pra você. Então, como que Totalmente é? O que que diferente. eu vou sentir? Que eu vou inchar, eu não vou inchar? Mas aí acontece alguma coisa, um estresse, aí muda tudo, né? Aí você não sentia cólica, aí começa a sentir. Aí você não sentia dor de cabeça, aí você começa a sentir. Aí vem, meu Deus, desesperada, achando que tá tendo uma enxaqueca. Não, é só É um seu corpo. estresse. É. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Mulheres que estão na menopausa, um momento muito difícil da mulher. E que a gente não sabe, porque não se fala muito sobre isso.
né? Então, assim, tem mulheres que passam na menopausa sem sintoma nenhum. Tem mulheres que já, na perimenopausa, já sentem muito. Enfim, são muitas nuances. Então, esse é um dos temas. Aí eu passo, assim, eu começo com um mapa alimentar ligado às emoções. Então, eu destrincho em vários tópicos, assim, em parte da infância, depois a parte da atualidade, depois sentimentos e sensações quando ela come alguma coisa específica. Aí, na outra semana, eu trabalho a alimentação consciente, né? E tudo isso é engraçado, depois pensando, né? Depois que eu fiz essa... E cada vez eu atualizo, assim, mas tá muito ligado ao guia alimentar que a gente tem. A gente tem um documento do governo chamado Guia Alimentar da População Brasileira. É muito interessante. E que deveria ser, assim, um manual de qualquer nutricionista, porque ele é um guia para a população, ele tá acessível, ele é gratuito, ensinando como a população deve comer. E também não é Tanto divulgado. não é divulgado, e devia ser divulgado principalmente por nutricionistas. E que fala que a alimentação é a base de vegetais, legumes, grãos, sementes. E aí direciona também pra gente comer em ambientes saudáveis, pra gente ter atenção no que a gente tá comendo. Então o guia é um guia Olha mesmo, só. né? Que o ideal é que a gente não coma com tela, que a gente coma prestando atenção no que a gente tá comendo, a quantidade, qualidade. Então, depois que eu percebi, eu falei, cara, tem tudo a ver, e é isso. Então tem uma semana, né, que a gente vai muito pra essa alimentação consciente. Então, porque geralmente a gente come no celular, e-mail, não sei o quê. Então tá, então para, né? O que você tá comendo? Aí outra semana a gente vai trabalhar essas crenças, né? Do tipo assim, eu vou comer chocolate e vou engordar. Não, que crenças você tem? De onde veio? Porque quando a gente vai trazendo consciência pra isso, a gente começa a mudar. E aí você vê, quando a gente faz consultas mais espaçadas, 3, 4 meses, claro, vai ter resultados lindos, mas tem coisas que a gente não vai conseguir acessar tão Com profundamente certeza. porque a gente não tá de olho nisso, né? E quando a gente tá... Eu tô com agora uma paciente que ela falou assim, nossa, Fê, eu não sabia que dedicar 1 hora por semana pra olhar pra minha alimentação ia fazer eu descobrir tanto sobre eu mesma. E ela faz terapia, que é maravilhosa, mas ela tá vendo coisas sobre ela, sobre a relação dela com a irmã, com a mãe, que ela não sabia que tava vinculada à alimentação, né? Que Isso é loucura. muito interessante. E ela tá começando... E ela tá trazendo mais consciência, por exemplo, se quando ela vai para um condicionamento de fome e da ansiedade, porque a gente pode ter uma, sei lá, às vezes eu posso querer comer muito, porque eu tô afim de ficar cheinha. E é uma decisão minha, né? Agora, eu posso estar querendo comer muito porque eu tô ansiosa. Qual é essa linha tênue, né? Porque isso traz consciência, tipo assim, cara, eu vou comer isso aqui tudo porque eu quero comer. Aí seja feliz, vá comer. Agora, eu quero comer isso aqui tudo porque eu tô ansiosa. Às vezes nem vai sentir o sabor da comida. Então a gente começa a trazer isso, né, juntas. Então, assim, eu amo, porque é muito legal. Porque toda semana você encontra com aquela pessoa, né? Então você vai se atualizando dela. E ela vai se atualizando dela. E pra mim faz muito mais sentido dessa forma, né? Assim, claro, eu continuo fazendo as consultas, pra quem não quer o acompanhamento, pra homens também. Mas eu acho que é muito legal, assim. E para mim já se torna um vínculo maior, né? Que a própria psicologia traz, assim. Quando a gente tem um vínculo, a gente tem a confiança também naquele profissional. Confiança de perceber os resultados, seja ele qual for. Né? Às vezes é um resultado só de ser mais saudável, às vezes é um resultado para tratar uma diabetes, às vezes é um resultado para emagrecimento mesmo. Então, é isso. Aí funciona 8 semanas, a gente se encontra toda semana. E aí, no final, a gente vai avaliar se aquele objetivo inicial, como é que ficou, se ao longo vieram outros objetivos, se a gente vai se manter se encontrando de quantos meses, não, Fê, quero refazer porque eu acho que eu quero trabalhar mais coisas. Aí, para cada uma fica de um jeito, Cara, mas é que bem legal. legal. É bem legal. Nossa, você tá dando uma aula aqui, porque... Não, de verdade, eu não sabia. Óbvio que eu sabia que a alimentação não é só alimentação, tem muitas coisas, mas eu não sabia que era tanta coisa, assim. A gente não para pra pensar Não para. nisso. Eu acho que só da gente pensar. Isso foi um grande também insight, assim, pra mim. Cara, todas as nossas relações, desde a barriga da nossa mãe, estão vinculadas à alimentação. Sim. Né? A gente tá dentro da barriga da nossa mãe e a gente se alimenta daquilo. Então depois eu falei, cara, isso é muito louco. Porque, assim, na escola, nossas primeiras amizades, baseada na hora do lanchinho do recreio. Não é isso? Aí se alguém rouba da gente, que a nossa mãe botou, a gente fala, não, porque agora eu vou comer, é só meu. Cara, a gente começa nosso funcionamento em casa. Minha mãe compra isso, não compra isso. Meu pai esconde comida, porque tem casas e casas, gente. Tem muitas realidades, assim, você fala assim, meu Deus, né? As compulsões. Então, se você para pra ver, e tipo, até falando de veganismo, né? Uma dificuldade que eu vejo muito em consultório é isso, assim, ai, Fê, cara, é muito difícil pra mim no social, né? E aí eu sempre trago pro ponto da pessoa se fortalecer nela, né? Nas decisões dela sustentar pra ela, sem se julgar,
né? Porque também não é se sustentar, tipo assim, cara, eu vou me sustentar em mim, mas eu tô me julgando se não for meu momento. Se não for seu momento, não é seu momento, né? Mas de se fortalecer no porquê que você tá tendo aquela escolha, Eu sempre falo né? isso também, de você continuar em contato com o que te levou a tomar essa decisão. Porque a gente esquece, Sim. e isso é normal. Se a gente não é ficar entrando em contato, a gente vai voltar pra cultura que é ensinada pra gente. E que a gente acaba estando inserida, né? É muito difícil ter um vegano que ele só tá cercado de veganos. Sim. Né? A gente tava Sim. até comentando isso naquela Que a gente viagem. sente falta. É, exatamente. Então, assim, nossos amigos não são veganos. E aí, se a gente não ficar em contato com isso o tempo todo, a gente vai acabar cedendo. E eu tive que ter muita compaixão comigo mesma no início do processo, porque eu tive várias recaídas. Eu gostava muito de carne, muito. Então, assim, eu tinha vontade do sabor da carne. E aí eu fui lá e comi, e eu lembro que eu me senti muito mal, sabe? Mas eu falei, cara, eu não vou desistir porque eu quero isso, e eu fiz exatamente isso. Revi documentário, falei com essa minha amiga vegana, né? Conversei com ela. Porque o processo dela foi diferente, ela virou vegana da noite pro dia. Então, assim, não era algo que eu podia me espelhar. Mas ela sempre teve essa pegada de. E eu tenho também, né? E é por isso que eu tenho essa pegada também de faz o que você pode agora. Sabe? Não precisa virar a chave do nada que nem eu fiz. Então é você ter muita empatia com você mesmo, sabe? Eu sei que a gente. Eita, caraca. A gente quer, né, chegar logo no objetivo final, porque a gente não quer mais compactuar com isso, mas, cara, se a gente não tiver bem de cabeça e tudo, a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer fazer pelos animais. Sim. Sabe? Então é uma luta que a gente vai entrar e que a gente precisa estar bem com a nossa questão alimentar, com tudo. Sabe? Então, é necessário isso. Eu acho que é muito isso, assim, eu acho que é muito a gente. Por isso que essa coisa da gente se informar, estudar. Pra mim foi assim também. Eu virei vegana de uma vez, mas eu, por exemplo, eu tirei as últimas coisas, os últimos alimentos, né, produtos que eu tirei foi o ovo e o peixe. Por isso que eu falo que eu virei de uma vez, porque eu não virei ovo vegetariano, né? Peixe, você não é nada, enfim. É. Mas eu antes já tava assim, eu quero virar, eu quero virar, eu quero virar. E aí, só que eu gostava. Aí eu tava naquela, eu gosto de comer, meu Deus, não sei o quê, aquela coisa de cobrança. E eu comecei a pesquisar. Que eu acho que é isso, por isso que é legal a gente sempre, né? Não veganos, nós veganos, cada vez mais também, a gente aprender sobre, sei lá, a origem do veganismo, sobre qual é a base desse veganismo político, que na verdade é o que muda as coisas, assim, né? Da gente entrar em todas as pessoas, que todas as pessoas possam ser beneficiadas por informação. Então, pra mim, no início, aí eu pesquisava e via as coisas, aí eu falava, cara, tal, vou comer, mas aí eu pesquisava. E eu acho que foi esse processo de pesquisa e de entender, principalmente a indústria, assim, que eu fiquei muito chocada que eu não sabia, que chegou um dia que eu olhei pro ovo e falei, cara, me deu nojo. E aí o peixe eu cheguei a comer, porque eu fui assim, como é que você fala? Eu fui comigo mesmo, assim, eu falei, vou comer. Passei mal, tipo, uma Olha noite só. inteira passando mal. Eu falei, cara, tá vendo? Bem feito pra mim. Bem feito pra mim, porque já não era pra eu comer. E aí foi assim que eu virei vegana, porque eu já tava, tipo, muito conectada com o que eu queria. E aí foi, tipo assim, um basta. Mas é isso, a gente tá E aí, por exemplo, hoje, cara, eu posso estar onde for. Tipo, eu sou vegana, eu não vou comer, eu não vou apoiar, sei lá, entretenimento, qualquer coisa que seja. Mas é porque dentro de mim já não existe uma outra possibilidade que não seja isso. Então, o que eu oriento as pessoas que, principalmente que estão numa transição, ou então estão começando a conhecer, ou então tem também muita percepção, né, de que, tipo, sei lá, pode ser ruim, pode fazer mal, ou por conta do social, que eu sei que é uma coisa muito importante. Eu acho que eu sempre falo isso, eu falo, cara, se conecta com o do porquê que você tá tomando essa decisão, né? Então, seja se conectar com uma vontade, seja se conectar com estudar, né? Porque quanto mais a gente aprende sobre veganismo, a gente se fortalece, né? Que nem você falou, documentário, pessoas que entendem de coisas que eu não entendo, né? E a gente aprende com todo mundo. Então, eu acho que é muito... Porque aí vai chegar sei lá, num lugar... Eu lembro que logo quando eu virei vegana, eu fui... Logo assim quando eu virei, eu fui num restaurante aqui no Rio, que ele era só de coisa do mar. Tipo, só de coisa do mar, só. E eu já tava pegando, já tinha uns 3 meses, assim, e, tipo, quando eu virei vegana, pra mim não teve um, tipo, ai meu Deus, não queria, não. E aí eu lembro que era aniversário de um amigo, e a mãe dele, quando me viu, falou assim, meu Deus, Fernanda chegou.
Aí ela botou a mão no rosto, assim, eu falei, meu Deus, socorro. Ela ficou triste, eu cheguei. E eu assim, ai, oi, tudo bem? Ela, Fernanda, não acredito. Então, não vai ter nada pra você. Então eu falei, não, mas tá tudo bem, calma, eu vim pelo aniversário, não pela comida, tá tudo certo. Exatamente. E eu, então, sempre levei numa brincadeira e sempre, e eu sempre falo assim, cara, e sempre foi uma coisa assim, cara, eu tô bem com isso. Isso me faz sentido. Então, as pessoas, elas sofrem mais do que você mesmo. Claro, Sim. tem pessoas que sofrem com o social porque tem família, tem tudo isso. Isso aí, com certeza. Mas o ponto é, quando você tá fortalecido em você, fica mais fácil de você gerenciar aquele contexto. Fica mais fácil de você gerenciar aquela habilidade. Tipo assim, não, isso eu não como, isso eu não quero. Nesse dia, por exemplo, eu conversei com um garçom, ele me trouxe um arroz de brócolis com batata frita. Gente, eu fui mais Tá feliz que todo ótimo. mundo. Entendeu? Então, assim, Todo lugar vai ter pelo menos uma batata frita, gente. Todo lugar. e tudo bem se a pessoa não é naquele momento que ela vai fazer aquilo, mas eu acho que quanto mais ela se fortalecer no porquê que ela tá fazendo, o social começa a se tornar também muito mais fácil, né? E saber mais sobre. Então, assim, que eu sei que é uma coisa que influencia muito, né? Então, e aí aprender mais sobre essas misturas, porque eu falo, cara, a comida, ela tem que ser boa todo dia. Por isso que eu faço personal cook, eu falo pra pessoa, eu falo, cara, a comida gostosa não é só do final de semana. Não é só o hambúrguer do final de semana. Isso. Não é só a pizza que você vai comer sexta de noite. Precisa ser o almoço de segunda, o almoço de quarta-feira. E precisa estar muito gostoso. Porque ele vai estar tão gostoso. Comigo é assim, eu vou comer a pizza, eu falo, tá gostosinho. Tá bom. Prefiro às vezes, ontem, por exemplo, foi domingo. E aí eu falei, ai não, que domingo e tal. Aí eu falei, cara, acho que eu vou fazer um macarrãozão. Aí eu fiz um macarrãozão com molho branco. Aí fiz uma môndegazinha de quinoa. Cara, Que eu delícia. duvido. Aí eu sempre sendo com a minha irmã, eu falei assim, cara, duvido que a gente tá comendo uma coisa tão gostosa quanto eu. Não, é exatamente E o isso. problema não é comer a pizza hambúrguer, pelo amor de Deus, eu amo pizza hambúrguer. O problema é que a gente só condiciona o gostoso a isso. E só fim de semana. E só final de semana. É exatamente isso. Né? Então, assim, tem que ser gostoso todo dia. E é isso, assim, com alimentos variados. Ele pode ser gostoso todo dia, né? Uma lógica de recompensa também, do tipo, ah, não, eu fiquei certinho de segunda a sexta. É isso. Não, Aí nossa, sábado eu já domingo tive eu essa fase. mereço. Aí descasca um negócio horroroso. Te falar que a fase que eu mais engordei na minha vida foi exatamente com esse pensamento. As minhas amigas brincam que eu falava assim, eu faço dieta de segunda até sexta na hora do almoço. De sexta à tarde até domingo à noite, eu como tudo que eu não comia ao longo da semana. E, gente, eu engordei muito. Não muito, porque era, assim, uma coisa compulsiva. Não, assim, não era a compulsão alimentar, mas era compulsivo. O comer né? compulsivo, né? Exatamente. E aí depois eu fui aprender como que era fazer dieta, né? Aí eu falei, nossa, que idiota. Mas uma coisa que eu tava até falando com o Vitor, até um tempinho já isso, eu acho que era uma quarta-feira, eu falei assim, ah, bom, vamos pedir um hambúrguer hoje? Aí ele falou, peraí, não é final de semana. Eu falei, mas gente, o meu corpo não sabe que dia da semana Eu só que é. Eu tenho isso até hoje, assim, tipo, sexta, Eu fui, sábado, domingo é o iFood liberado. eu posso comer na minha dieta no sábado, eu posso comer um hambúrguer na quarta-feira. Meu corpo não vai falar, não, quarta-feira eu engordo o dobro. Não, gente. Exatamente. E é isso, a gente pode comer hambúrguer e pizza quando a gente quiser, mas que também as outras refeições também sejam muito gostosas. Tipo, o almoço seja maravilhoso, o café da manhã seja incrível, porque aí tudo se torna muito mais leve. E se comer é um prazer, a gente não vai precisar deixar o prazer por esse comer compulsivo, né? Que nem doce. Tipo assim, tem gente que vem se consultar comigo já fala, ai, filho, olha, doce, eu gosto. Mas assim, se você falar pra eu tirar, eu tiro. Eu falo, mas por que eu vou falar pra você tirar, querida? Não. Então, vamos fazer um paladar doce mais saudável pro dia a dia. Então, que opções podem ser mais saudáveis? Você não precisa comer açúcar todo dia, porque açúcar não é bom pra ninguém. No dia a dia, todo dia. Mas se você quiser comer sua tortinha, seu chocolate, o seu bolinho com o seu café, vai ser feliz. Agora, a gente pode, na maioria... E não precisa ser no sábado. Você pode comer sua tortinha, seu bolo na quarta. Mas na maioria dos dias, vamos tentar opções que você vai ter esse paladar que você gosta do docinho, mas que sejam adequados à sua rotina. Então, a gente desmistificar essa coisa de condicionar algo, né? Que entra de novo nessa coisa emocional das crenças, né? De que a gente acredita... Aí, muitas vezes, a gente ganha gordura, ganha peso, porque faz essa dinâmica. Quando você relaxa o seu emocional e fala, ai, eu vou comer meu docinho. Cara, você vai ver que você vai começar a perder peso. Porque você meio... porque eu não gosto dessa palavra inflamado, né? Mas é como se você estivesse com a mente inflamada. E aí, quando você desinflama,
Você fala assim, nossa, vou comer meu chocolatinho. Você fala, nossa, tô me sentindo mais leve, meu digestão tá melhor, tô perdendo peso, tô ganhando massa. E você tá comendo seu chocolatinho feliz, o seu hambúrguer não é quinta-feira, o seu prato de macarrão no sábado, comendo uma salada no domingo. Tipo, é muito de entender o momento. Só que isso ainda assim, a gente fala aqui, mas ainda assim é muito difícil pras pessoas. Isso. Muito. demais. Pra gente ainda é, né? Eu ainda tenho essa lógica até hoje. É. Mas, além da sua irmã, a sua família também é vegana? Tem mais alguém vegano? Então, sou eu, minha mãe e minha irmã, né? Meu pai já é falecido. Minha mãe também é vegana, menina. Ela virou vegana. Por sua influência? Com nós, assim, porque eu e minha irmã a gente virou vegana juntas, né? Foi num processo juntas. Nesse mesmo processo, assim, de meditar, de respirar. Eu e minha irmã, a gente é muito juntinha mesmo. Então, a gente vai meio que tudo. Ela vai se formar em nutrição esse ano, né? Então. Você foi de psicologia? Quem sabe? A psicologia ela queria antes de mim. Então, eu acho ela fala, poxa, eu já queria antes de você e você vai se formar antes. Eu falei, tá, mas eu aviso que você queria antes, pra não parecer que Tá bom. eu sou a irmã mais velha, né? Que ela só Eu falo, copia. não. E aí a gente virou juntas, assim, nesse mesmo processo de meditar, de respirar. A gente, nossa, eu brinco que ela até virou uma semana antes de mim, porque ela já tava assim, ai, eu vou não. Ela nunca gostou de queijo, essas coisas, né? E aí minha mãe, a gente morava, né, nós três. E aí minha mãe, aí virou, mas fazia assim, do nada. Aí minha mãe começou a comprar coisa pra dentro de casa e só ela comer. Aí ela começou a reclamar, nossa, tá estragando comida nessa casa, não sei o quê, não tô entendendo nada. Eu brinco que ela virou vegana por livre e espontânea pressão, mas é mentira. Um pouco. Essa expressão é muito boa. Um tiquinho. Porque ela começou a perguntar, falou, mãe, tipo, quando você vira vegano, né, gente, desculpa, você fica um pouco meio, tipo, querendo militar todo mundo. Aí eu, não, mãe, tem um bicho morto na geladeira, né? Ela, o quê? Eu falei, não, eu frango você comprou a Fernanda, cigarro. Mas eu não falo isso não, gente. É porque a gente não quer ser o vegano chato, Há mas é 10 anos difícil. atrás eu falava isso. Mas ela, pra começar a entender, tá, mas por que vocês estão falando isso? Tipo assim, o que é? Aí a gente começou a explicar pra ela. E isso eu achei fantástico, assim, porque já, né? Minha mãe é jovem, ela tem 65 anos hoje, mas ela virou vegana com 55. Então, assim, já é uma pessoa, né, mais velha. E ela ouviu a gente, e ela tentou entender. Minha mãe, ela trabalha passeando com cachorrinho, então ela trabalha diretamente com bicho, né? Olha só. E pra ela fez muito sentido, assim. Tanto que eu brinco que hoje ela é vegana chata. Tipo assim, que fulano tem cachorro? Eu falei, mãe, não se mexe na vida das pessoas. Deixa a pessoa Lembra comer. do seu início. O jogo virou. Ela é a vegana chata. Ela bota um monte de blusa, anda de um monte de blusa. E aí eu falo, mãe, não, calma, não é assim que se fala. Você tem que... tal. Então, assim, lá em casa, somos nós três. Mas assim, eu aí fiz parte desse grupo, né, que era vegetariano, não era vegano, mas era vegetariano há muito tempo. Mas assim, é isso, assim, hoje em dia eu conheço poucas pessoas da veganas, assim, próximas. Mas é isso, né, como eu acho que a forma como eu converso sobre o veganismo, sobre a minha vida, as pessoas já sabem que eu sou vegana, né, 10 anos as pessoas já... Sim. Acaba sendo muito natural. Então, assim, os contextos que eu vivo são muito interessantes em relação a isso. Porque as pessoas ouvem da brincadeirinha, mas sempre querem saber mais, sempre querem entender, né? Porque eu também não fico falando de uma forma agressiva. Então, a pessoa quer entender, tipo, do porquê, ou então quer perguntar algo relacionado até a essa questão mais política. Mas que é isso? Ou então relacionado à alimentação. Então, assim, dentro do meu contexto é bem bacana, né? Dos amigos que eu tenho que não são veganos, que são muitos também, são várias, a maioria, né? Então. Mas é isso, assim, mas dentro de casa, eu não moro com minha mãe hoje, com a minha irmã, mas é tudo veganinho, tudo. Um monte de Maravilhosa. ativista. Eu conheci ela lá na feira, uma fofa, foi cara. verdade, gente. Ela é a figura, gente. E você falou que figura. hoje em dia você tá mais tranquila, você tá nessa abordagem assim, mais calma, com a galera que é carnista e tal. A gente também tem essa abordagem. Mas e no começo? Como é que era? Então, no começo, eu acho que é tipo assim, você fica querendo contar pras pessoas, né? Cara, você precisa saber, você precisa ver. E eu acho que é importante também essa revolta, assim, porque eu acho que isso, as pessoas ainda não sabem como é, né? Não. Eu vou te dizer, eu nunca vi terráqueos. Por quê? Porque eu falei, cara, já sou vegana, eu não quero ver isso. Tipo, eu não quero ver, eu não vou mudar de ideia. Se você não precisa, não veja. Porque, nossa, mãe do céu. Mas é isso, assim. Eu até hoje acho que as pessoas precisam ver. Tipo, eu não compartilho esse tipo de conteúdo no meu Instagram. Porque é isso, né? Eu também não. Eu não gosto de ver, né? Então, assim, pra mim, eu até sigo alguns perfis que compartilham porque eu quero apoiar. Mas quando passa assim, eu fico... Eu já passo também. Então, no início, você quer muito
que as pessoas saibam, Mostrar né? pra todo mundo. Você quer que as pessoas saibam. Mas assim, eu sempre fui desse jeito, assim, de falar, tipo, cara, sabe que acontece isso, né? Você sabe? Que, tipo assim, é paulada na cabeça. Eu começo a. Mas eu não era chata de falar sempre. Mas eu ficava assim, cara, as pessoas precisam saber disso. Tanto que depois, ontem mesmo, eu tava fazendo uma limpa no meu computador pra montar uma outra apresentação. Eu achei uma apresentação que eu fiz na faculdade, em 2016, sobre veganismo. E aí eu lembro que eu fiz, né, explicando sem imagem nenhuma sobre animais, ambiente, espiritualidade, saúde, uma coisa bem ampla, assim. E aí no final eu passava um vídeo da Alana Rox. Já viram esse vídeo? Não. Gente, eu vou mandar esse vídeo pra vocês que é bem legal. Que é um vídeo que é ela, umas plaquinhas, assim. Só que as plaquinhas é como se ela estivesse falando pela vaca. Então ela fala assim, eu tava aqui com a minha filhinha e ela era linda, mas aí Ai, o homem gente. veio e tirou ela. E uma música por trás. Nossa, Pode falar que tô pesadíssimo. arrepiada. É, eu Esse também já vídeo, fiquei. eu vou te mandar esse vídeo, mas pra vocês dois. É um vídeo incrível, porque de fato é ela com umas plaquinhas. Só que, sei lá, os 10 últimos segundos do vídeo mostram umas cenas muito de relance, assim. E eu passei isso na faculdade, gente. Era uma sala com 50 pessoas, todo mundo chorando, a professora chorando. Porque Mas é porque isso faz a pessoa se colocar no lugar da vaca. Que eu acho que é isso que falta para as pessoas despertarem, entendeu? Então, assim, no início eu acho que eu falava mais dessa parte. Eu falo hoje, só que eu acho que a gente vai também entendendo o movimento vegano como é, a gente vai entendendo, né? Por exemplo, a gente teve recentemente muitas pessoas que deixaram de ser veganas, né? Por quê? Né? Por que deixaram? O que aconteceu? Então, acho que a gente vai mudando a forma da gente comunicar e de não só manter os veganos informados, mas como acessar essa informação mais ampla. Então, e aí, como eu já estudava nutrição e tem a alimentação vegana, então eu acho que eu fui entendendo, assim como a respiração e a meditação. Quando eu comecei a meditar, eu queria que todo mundo meditasse. Eu falava, gente, mas vocês não vivem isso. Nananana. E aí eu comecei a perceber, cara, eu acho que dentro das escolhas que eu tenho pra mim, eu acho que eu posso viver isso. E eu vejo que sendo o exemplo, né, não me colocando como uma pessoa que sou o exemplo de algo, mas a pessoa vendo como eu reajo àquela situação, ela vai se identificar, né? Então a própria meditação, a respiração, o próprio veganismo. Tem muita gente que vem me perguntar, cara, mas você, nossa, como é legal, né, a sua alimentação. Então, nossa, como é legal que, sei lá, você não tá criticando que eu tô comendo carne, mas você tá debatendo bem. Então, assim, eu vejo que tem uma boa Isso que é receptividade. importante, respeito, né? E também eu acho que. E aí hoje, a Fernanda de hoje entende que eu não vou pegar as pessoas assim, né? Eu acho que eu prefiro até falar que é do que eu acredito hoje, dessa parte mais social, dessa parte da educação, né? Eu também aprendi muito esses 10 anos sobre outros tipos de ativismos que se conversam. Então eu acho que hoje é muito mais legal para mim falar dessa forma do que como eu era antes, né? No início, eu queria ficar mostrando tudo pra todo mundo. Assim, se a pessoa quiser ver, querida, eu mostro pra você ver mesmo. E eu acho que as pessoas precisam ver. De novo, eu acho que precisa ver porque as pessoas não sabem. É. E é o que choca, não E tem é o que jeito. choca. E choca mesmo. Mas eu acho que, assim, sabe? Estamos falando de um assunto. Aí entra o vídeo da tragédia. Eu acho que assim, né? Porque a pessoa já tá ali. A gente vai pegar a gente. Uma vez eu fui numa palestra que a pessoa falava isso. A gente vai pegar o veganismo, a pessoa por vários níveis, né? A pessoa que tá interessada já bem direto nos animais, e aí, pô, maneiríssimo, que a gente já pega a parte do agronegócio, a gente já pega a inclusão social, a gente já pega o entretenimento, não. Tem gente que vem pela saúde. E a gente vai ter que ensinar, né, ela sobre a saúde e para outro campo. Tem gente que vai vir porque, cara, a gente tá numa crise absurda climática, então ela vai vir assim, meu Deus, é o agronegócio principal, pecuária, não, o que é isso? E aí eu acho que a gente tem que entender, assim, de onde está vindo, como falar, também entender que a gente não vai saber tudo, então tem coisa que eu vou falar, cara, isso eu não sei Nossa, com muito, certeza. né, e vamos trocar. E entender também essa integração dos veganismos, assim, nós todos, né, da gente poder... Então hoje eu acho que a minha abordagem é mais essa, assim, de tipo, cara, de troca, vamos trocar, né, vamos conversar, enfim... É isso, assim, mas claro, né? Sempre bom ver umas vezes umas imagenzinhas pra se lembrar, assim, né? Com certeza. Assim, nunca descartem ver umas imagens, assim, não é bom, mas Você não vai mostrar pra quem não quer ver, né? Que não eu tá acho que perto. traz, assim, de verdade, dentro de mim, traz uma revolta, assim, quando eu vejo essas imagens. Pra qualquer pessoa, porque eu acho que, assim, ninguém em sã consciência vai amar ver aquelas imagens. Exatamente. Mas eu acho que traz uma revolta que dá, tipo assim, cara, nossa, meu Deus, né? Quando eu vou pro interior do Rio,
eu fico num local que muitas vezes eu consigo ouvir a vaca chorando a noite Nossa. inteira. E é muito doloroso. E é isso, o distanciamento, a gente aqui não escuta. Não Então, tem nem mostrar. noção. Exatamente, aí mostrar que isso existe é pesado, mas precisa saber que isso existe, né? Que isso é um acontecimento mesmo, assim, que elas choram mesmo e sai lágrima, né? Então, eu acho que precisa ser dito, precisa ser mostrado. Mas é isso, né? Entendendo os contextos que a gente vai se colocar nesse Não é aspecto. através da revolta que a gente vai trazer mais pessoas pro movimento, infelizmente, né? Porque realmente é revoltante. A gente quer extravasar essa raiva no início, né? Mas tem que botar o pé no chão, mostrar que o veganismo é legal, mostrar que o veganismo tem uma variedade de alimentação absurda. Sim. E isso atrai muito mais do que realmente mostrar o sofrimento. Mas como você disse, é necessário. Depois que a pessoa já tá com o pezinho ali, eu acho que é assim, a virada de chave, sabe? Eu acho que entendendo onde vai pegar. Porque, por exemplo, a pessoa que vem pelo animal, sei lá, às vezes ela vê já como é que se fala? Os maus tratos, cara, ela já vira vegana, Sim. né? Aí pra essa pessoa, cara, só ela ver isso, e às vezes pra outra pessoa ela vai também ela vai odiar isso, mas talvez não vai ser o momento dela, e talvez outro assunto pegue ela, né? Então, e por isso que eu acho que assim, essa troca de porquê, do porquê, isso é muito bom da gente falar sempre, né? Tipo, porquê, vamos conversar, o que pode ser, o que pode não ser. E o veganismo engloba tudo. Tudo, É uma coisa assim que você pode falar tudo. de ética, política, alimentação, sofrimento animal, tudo. E também não demonizar o porquê de cada pessoa entrou, né? Nossa, Tem isso, tem muito isso hoje em dia. Fala que se não é pelos animais, você não é vegano. Sim. Tem gente. Eu acho que sempre o que vai ser o principal é a pessoa entender, na verdade, a raiz, né? Que nem o ex-vegano, né? Que tá esse boom, né? De Uhum. agora. Todo mundo fala que virou ex-vegano por causa de saúde. Então, tipo assim, tá, você tá sendo ex-vegano por quê? Mas você virou vegano por quê? Eu acho que no fim você permanece no veganismo pelos Pelos animais. animais, com certeza. Né? Isso é um fato. E aí, tá, você virou vegano por qual motivo? Então, mas o que te fez permanecer? Talvez o que fez a pessoa permanecer não foi a raiz do veganismo, né? Porque se você vai na raiz do veganismo, que é a pauta social, a pauta, né, dos animais, mas que perpassa por todas as outras pautas, cara, você tá conectado com a raiz, você tá conectado com outros tipos de... É com uma política mesmo muito ampla. Você vai para várias discussões. Aí se a pessoa deixa de ser vegana, tá, mas ela virou vegana por quê? Né? E assim, sem julgamento do que a pessoa faz com a vida dela, faz o que ela quiser com a vida dela. Mas a minha crítica principal também ao ex-vegano é começar a falar que deixou de ser vegano por um monte de mentira, né? Por exemplo, isso, saúde, né? Saúde, né? Isso pra mim não é argumento pra você deixar de ser vegano. Se você quer deixar de ser vegano porque você, sei lá, quer voltar a comer carne, vive a sua vida, né? Tipo, aí a gente pode debater, claro, que talvez você não tenha tido um bom motivo raiz. Aí é outro debate. Mas sua escolha, sim, eu vou debater, posso até debater, mas agora dizer que é por isso, por aquilo, assim, não é. Assim, não tem um argumento que você volte, senão pra mim você tá afim de voltar a comer. E aí tá, sua escolha, tipo, né? Mas de resto, saúde, nossa, saúde a gente já tem aí milhões de estudos, né? E tem coisa que a gente fala, sei lá, né? Isso é bem comum, né? Que até foi muito discutido, essa coisa do estufamento e tal. Gente, desculpa, cara, um monte de gente que eu atendo tem. Nada tá desconectado do emocional. A gente tava falando disso. Por exemplo, se você tá com muita ansiedade, né? Falando do Ayurveda, mas se você tá com muita ansiedade, com muita demanda no trabalho, menstruada ou não é mulher, é homem. Mas se você tem muito desregulação no emocional, você tem um corpo mais ressecado. Se você tem um corpo mais ressecado, você vai ter mais desconforto abdominal. Isso é fato. Ou, se você é aquela pessoa que fica horas sem comer, pelo motivo que seja, esqueceu o trabalho, acha que vai emagrecer e tal, você vai ter mais conforto abdominal. Aí o problema é o grão de bico. Gente, não é o grão de bico. Tem pessoas sim que são mais sensíveis, tem pessoas sim que a gente vai precisar deixar o demolho mais tempo. Óbvio, cada corpo é um corpo, mas nada que impeça você de ter uma alimentação vegana. Nada. Com certeza, Nada, com certeza. entendeu?
Então, assim, dá pra gente ir pra outros aspectos daquele ser humano que vai fazer. Eu tenho vários pacientes que chegam pra mim com essa digestibilidade ruim de vários alimentos, não só de grãos, e a gente vai trabalhar vários campos daquela pessoa, né? Até leguminosas que são mais digestíveis, como a lentilha rosa, o feijão moyashi, deixar os grãos de molho 48 horas, 72 horas. Aí a pessoa fala, uau, nossa, realmente, tô melhor. Mas aí ela tá fazendo atividade física que ela não tava fazendo. Que ela gosta, pô, musculação não gosta. Ah, vai dançar, vai lutar, vai nadar. Aí a pessoa fala, nossa, Fê, melhorei. Mas será que ela melhorou porque ela deixou mais tempo de molho? Ou ela melhorou porque ela tá se divertindo na dança? Ou ela melhorou porque ela, cara, entrou de férias e viajou pra um lugar lindo? Aí você fica assim, não, mas um grão de bico, não. É verdade. Entendeu? A pessoa, ela melhora porque ela é um conjunto. É aquilo que eu falei, cara, a gente tem muitas fontes de nutrição. A gente tem a alimentação, a gente tem o sono, né? E paciente, por exemplo, eu tenho poucos hoje em dia, mas que fazem trabalho noturno, você desregula o hormônio da saciedade e da fome. Eu trabalhava embarcada, Aí. pegava 15 dias trabalhando à noite. Exatamente. E aí é fisiológico, ou seja, não é por falta de vontade, por falta de vontade, né? De esforço. É fisiológico você querer comer mais um hambúrguer do que uma salada. É fisiológico. Menina, quando eu tava no turno da noite, eu ficava fissurada nos doces. Exatamente. Sempre. Isso acontece, é uma desregulação hormonal. Aí o problema é que você não tá comendo porque você não tem força de vontade. Não, seu sono não tá adequado. Então é uma fonte de nutrição. Você fazer exercício, né? O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado, né? Então assim, mas escolhe o que você gosta. Se eu gosto de correr, aí você gosta de dançar, e aí você gosta de musculação, O negócio é movimentar, né? movimentar o corpo, o nosso corpo, até porque a gente aumenta a sensibilidade à insulina. Todas essas taxas são otimizadas quando a gente faz exercício. E para mim o exercício, o melhor benefício dele é a qualidade mental. É tipo endorfina, é você se sentir bem, é você dedicar um tempo para você, é você tipo assim ficar off do celular, né? A gente até falou disso, cara, sem mensagem no celular, sem ninguém. Então isso é uma fonte de energia. Outra fonte de nutrição é a gente se divertir. Tipo, tem gente que não se diverte, porque não se dá espaço, ou então não tem tempo no trabalho, né? Ou então tá em contextos muito tristes, ou então não tá se trabalhando, ou então tem alguma questão. Cara, você se divertir, isso nutre muito. Tipo, ir lá no mar. Cara, às vezes você tem uma ideia de trabalho lá. Às vezes você tá com tanta coisa pra fazer. Eu sou bem assim, tipo, eu sou muito organizada, mas às vezes, tipo, começa a se embolar as coisas que tem pra fazer. Eu falo, cara, eu vou ali no aterro dar uma volta. Aí do nada eu tô no aterro, bem, cara, vou fazer um vídeo sobre isso. Ah, vou falar, não sei o quê. É assim. Porque você libera espaço, né? Pra vir a criatividade. Exatamente. Então, tipo assim, a alimentação ela não tá isolada de nada disso. Não. Porque isso, às vezes a gente não tá com saúde porque a alimentação tá excelente, mas eu não tô me divertindo. Você não tá com uma outra fonte de nutrição sendo bem alimentada, sabe? Então, na verdade, são todas essas coisinhas que quando junta, por isso que, cara, infelizmente ainda pensam assim, nutricionista passa dieta, isso me dá um ranço. Nutricionista passa dieta. Aí, às vezes, vem pessoas pra mim, não, Fê, olha, eu vou marcar com você, mas primeiro eu vou no médico, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, o principal é a alimentação. Isso é um principal. O principal é a Muda nutrição. tudo. Porque o médico, assim, claro, tem médicos incríveis, mas no geral pode ser que passe algum remédio, né? Alguma É coisa. o que acontece. Tem médico que fala que nutricionista não sabe ler exame de sangue, né? Isso eu já ouvi muitas vezes. Então, assim, médico, olha um remédio, alguma coisa, tá? Mas assim, alguém tá olhando pra essa nutrição mesmo, sua, tá? Porque enquanto você tá tratando alguma coisa, você tá comendo o quê? Porque aí vai ver só a comida no final. Às vezes já tá toda cagada, vai ver a comida no final, mas a comida era o início, né? Fazer boas escolhas, também não é mudar tudo de uma vez. Isso eu falo muito. Eu falei, cara, não é você chegar aqui falando que come X, aí eu vou falar pra você comer Y. Não, a gente vai trocando aos poucos, assim, pra você ter uma mudança de hábito sustentável, que você consiga manter mais tempo. Pra não ficar frustrada também, né? Exatamente. Fala, nossa, eu não consigo, uma dieta super inacessível. Não é esse o ponto. Né? Eu falo que, cara, o trabalho do nutricionista é fazer com que seja acessível. A gente vai sair um pouco da zona de conforto, porque essa é a ideia. Mudar alguma coisa, né? Mas que na prática seja possível. Então, tipo assim, não adianta você... Nossa, eu recebo muita gente. Eu fui num, sei lá, num profissional que eu falei que eu odiava abacate, mas passou abacate em tudo. Eu falo, gente, você não ouviu a pessoa que tava ali, que ela não gosta de comer isso? É o que eu falei, da dieta pronta, né? Que passa pra todo mundo. Você tem que comer isso aqui. De abacate, né? Exatamente. Eu fico pra morrer com isso, gente. Então, assim, não é isso, né?
Perfeito, Fê. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Já quero mais, já quero outros assuntos. Ai, sim, não, por favor. Eu amei. A gente vai ter que fazer 15 cortes Vai desse ser uma episódio, série. tá? Vai ser uma série. A gente tem muita coisa pra conversar. Eu amei. Cara, alimentação, né? Nutrição, alimentação, a gente tem muita coisa pra conversar. Veganismo, muita coisa. Eu gostei que você trouxe essa questão da nutrição, não ser só o prato, né? Você falou de se nutrir, dançando, se nutrir, indo no mar. Nossa, é realmente isso é nutrição, né? Isso que vai nutrir seu corpo, não só o prato. Mas antes da gente ir pro último quadro, fala um pouquinho da espiritualidade que você falou que ia falar. Então, foi isso, assim, quando eu conheci, né, eu fiz parte de uma grande organização, né, de meditação, de respiração, e aí eu nunca tinha entrado em nada espiritual, assim, né, embora eu ache tudo lindo, eu nunca tinha entrado em nada. E aí a respiração e a meditação, eu ganhei esse curso de presente, e aí eu fiz, e eu não sabia o quanto que a gente ia aprender a gerenciar a nossa respiração, que é uma fonte de nutrição, né? Afinal, se a gente não respira, a gente não tá aqui, né? Agora, nesse momento. E eu não sabia que a respiração, então, quando a gente tá, né, sei lá, com as nossas emoções, né? A gente tá mais ansioso, a gente fica com a respiração mais presa. Quando a gente tá com raiva, talvez uma falta de ar. Então, se a gente faz o contrário, se a gente trabalha os ritmos da respiração, a gente consegue acessar melhor nossas emoções. Então, é como se a gente conseguisse regular melhor. Tanto que o yoga faz isso, né? O yoga tem várias técnicas maravilhosas de respiração, e foi meio que essa linha, né? Esse lugar tinha yoga, meditação, respiração. Então, eu comecei a ganhei esse curso e falei, uau, existe esse mundo, né? Da meditação, porque a meditação e a respiração nada mais é do que você com você, né? A respiração tá na gente o tempo inteiro, a gente não trabalha ela. Nem presta atenção. Nem presta atenção. É uma fonte de nutrição que tá o tempo todo, afinal, é por causa dela que estamos vivos, né? E a gente não trabalha. E é a única coisa que sempre tá no momento presente, é a respiração. Então, tudo que a gente tá fazendo aqui já tá no passado, né? Tá gravado, vai tá no passado. Agora, a nossa respiração, ela tá sempre no momento presente. Então, hoje, quando a gente tá falando aqui de várias coisas que atravessam também o assunto de saúde mental, né, a gente falou de pensamentos, de ansiedade, que vai gerar um comer compulsivo. Então, quando a gente para pra perceber a respiração, e nesse meu acompanhamento, eu nem falei, né? Eu guio algumas meditações, eu guio algumas técnicas de respiração. Porque a respiração lá, quando você presta atenção na respiração, você já volta pro momento presente. Sua mente parou de, se eu tivesse feito isso, quando eu fizer, não, já tá aqui. Então você consegue voltar. E aí, nesse processo que eu conheci o vegetarianismo, muito ligado a essa coisa do sofrimento, né? Se fala muito isso. Quando a gente tá fazendo um processo de limpeza, a gente não vai ingerir nada que sofreu. Então, para mim, foi muito interessante perceber que eu tava ingerindo sofrimento, né? Que eu ia lá meditar, poxa, pra me compreender, pra trazer minha mente pro presente. E aí eu comi uma coisa que tava morta. E eu falava assim, cara, não me fazia bem. Embora eu tivesse comido a minha vida inteira, né? E aí ali começou a me dar essa pulguinha atrás da orelha pra várias coisas na minha vida, né? De espiritual, assim, de conexão comigo, dessa coisa da psicologia, do autoconhecimento, de falar, uau, como eu sou isso, como eu penso isso, como eu tô cagada naquilo, né? E da alimentação, né? Tipo, como a nossa alimentação impacta no nosso espiritual, na minha conexão comigo mesma. E aí Aí sempre que tinha curso, eu ficava vegetariana. Aí acabava o curso, eu voltava a comer. E foi quando eu já tava assim, eu vou pesquisar e tal. E aí eu ouvi sobre veganismo. E depois que eu virei vegana, me abriu muito mais esse campo, né? Porque eu fiz os retiros, enfim, né? É um caminho até hoje, porque a gente vai se modificando, eu gosto muito, por isso que eu fui estudar Ayurveda. O Ayurveda tem muita respiração, muita meditação, tem o próprio yoga, oleação também corporal como forma de nutrição. Porque é isso, né? O que a gente tá botando pra dentro do nosso corpo? Isso em tudo, tipo assim, o que eu tô comendo? O que eu tô comendo vai me dar vida ou não? O que eu tô pensando? Né, sei lá, até o próprio yoga tem vários, pode ser outro podcast, vários princípios do yoga, né? Por exemplo, se eu tô com bons pensamentos ou maus pensamentos, se eu tô com maus pensamentos, eu não tô me nutrindo bem, né? Se eu tô, sei lá, numa atividade que eu não gosto de fazer, eu não tô me nutrindo bem, eu não tô nutrindo minha espiritualidade. Então eu me abriu para esse olhar, né? Tipo assim, o que eu tô botando dentro do meu corpo? Claro, eu brinco, se a gente fizer tudo certo, a gente se ilumina, a gente não tá aqui. Então sempre vai ter alguma coisa
E não tá tão legal que a gente tá nutrindo, né? Mas quando a gente traz consciência, só o fato da gente estar consciente, a gente consegue mudar. Primeiro quando a gente não tá consciente. Então, tipo assim, eu tô consciente de que talvez eu precise, sei lá, dormir melhor. Às vezes a gente só tá vivendo a vida e tá, tipo, tô cansada, tô cansada. Quando você tá consciente, cara, eu tô dormindo pouco. Cara, você já trouxe a consciência, já muda. Então, o que a espiritualidade trouxe pra mim, e vem trazido, né, porque ao longo desses anos eu mudei muito de minhas concepções e muita coisa, é estar consciente, né? Estar consciente, assim, do que tá acontecendo no meu corpo, né? O que meu corpo tá dizendo, o que eu tô botando pra dentro dele. E isso atravessa muito também várias questões do veganismo, assim, o consumo, né? Será que eu preciso de tanta coisa, né? Será que isso faz parte de mim ou não? Será que tá sendo necessário? O que eu vou passar no meu cabelo? É um shampoo que foi testado e cheio de química ou uma coisa mais natural? Né? Então você começa a ampliar, assim. Então a espiritualidade vem muito pra mim, que eu acho que conversa muito com o veganismo, Com né? certeza. Eu me abri pra espiritualidade depois que eu virei vegana também. Porque é o que eu sempre falo, assim, cara, não tem jeito. É uma coisa até da física mesmo, né? A energia, ela não some, ela só se transforma, né? Então, aquela energia do abate, que o boi tá lá com medo, desesperado, né? Toda aquela energia ruim, cara, ela vai ser transferida pra carne do animal. E ela tá ali quando você come, Sim. sabe? Então, você tá colocando toda aquela carga negativa pra dentro do seu corpo. Então, quando você tira esse bloqueio, cara, assim, você se abre pra espiritualidade, sabe? Que foi quando eu comecei também a meditar e fazer todas essas coisas. Porque antes eu não conseguia. Eu tava sempre com a mente muito agitada. E sim, a meditação, ela é pra quem tem a mente muito agitada também, né? Sim, Que é sim, justamente claro. pra você parar com isso. Mas eu não conseguia nunca focar, e eu ficava frustrada, e isso e aquilo. E aí, quando eu parei de comer carne, assim, eu não vou dizer que fluiu, né? Eu não vou romantizar isso, porque é difícil. Sim, É muito difícil você meditar e ficar ali no claro. momento presente. Mas fluiu muito melhor do que antes, sabe? E foi quando eu me abri pra espiritualidade mesmo. E eu acho que é muito legal da meditação, que eu aprendi também nesse mesmo local, é que assim, a gente tem, claro, eu acho que o objetivo da meditação é a gente não pensar em nada, né? Mas aí é impossível. E é muito maravilhoso. Quando você chega, eu já tive meditações, óbvio, que nesses retiros, nossa, que parecia que eu já saí do chão. Assim, eu já tenho altas histórias maneiras pra contar. Pode ser um podcast só de histórias de meditação. Tem várias. Mas eu aprendi lá, e faz muito sentido, que meditação é você não fazer, é a arte de não fazer nada. Então, por exemplo, só o fato de se eu chegar aqui agora, fechar o olho e ficar quieta, eu já tô meditando. Por quê? Já é uma forma de eu tirar o foco de fora e colocar o foco pra dentro. Nisso que eu boto o foco pra dentro, eu não tô fazendo nada. Eu não tô comendo, eu não tô falando, eu não tô. Mas o pensamento vai vir. Mas a partir do momento que eu fecho o olho, foco a respiração e a atenção em mim e pra dentro, quando eu abro o olho, eu já tô mais silenciada. Sim, Então, totalmente. esse é o legal da meditação, né? Você começar a criar espaços de não fazer nada. Só que pode ter um momento que você não pense em nada. Mas pode ter um momento que você pense, né? Mas amplia para esse espaço, eu acho que desse vazio, né? Desse limpo, assim. Que é por isso que quando a gente fala né, de veganismo, de comer, de tudo, né? Algo que seja mais leve para o nosso corpo e para nossa mente, né? Então, assim, por isso que até muita gente vincula, né? A meditar, o povo todo do yoga que não come carne e tal. Mas eu acho que é por conta disso também. Assim, claro, tem muita gente que come carne, sim. E aí, vamos estudar princípios do yoga, já digo logo. Também dou uma pontadinha aqui, uma cutucada. Vamos estudar. Mas, assim, eu acho que essa coisa da meditação, né, que aí tem mindfulness, né, que fica uma coisa mais formal de dizer, mas nada mais é meditação, mindfulness, tudo é a gente focar no presente, é a gente tá na gente, né? E aí eu acho que é isso que você falou, né? Você virou vegana, você começou a acessar mais isso, porque Sim, a gente tira um acaba bloqueio. indo pra uma leveza maior, E né? a maioria das pessoas vive no automático, né? Principalmente comida, a pessoa pensa assim, cara, eu tô com fome, preciso comer logo porque, não, tem que trabalhar, que nem você falou lá no começo. Isso. Aí não presta atenção nas coisas. E não só na comida, né? Às vezes relacionamento, tá num relacionamento tóxico que você nem sabe. Aí tá no automático. Eu já tô com ela há não sei quantos anos. Não é você não, tá bom. Permanece. Não é você não, tá bom. Não, Você é vocês maravilhosa. são Mas- maravilhosos, é. Mas, pô, já tive relacionamento que assim, cara, tô com uma pessoa há não sei quantos anos e tal, tô infeliz pra cacete, mas Permanece. Vai aquilo ali, levando. e aí você tá no automático. É. A comida é assim também. Nossa, você falou tudo, a comida é assim. A gente muitas vezes tem uma informação sobre a comida, ou é isso. Tem a informação,
mas aí tá no automático e aí não acessa a aproximação com essa informação e aí deixa passar, e vai deixando passar. Por isso que sempre, assim, a gente tá falando e educando e não sei o quê, a pessoa se aproxima, né? A gente tá nos espaços falando sobre isso. Isso é uma coisa que eu tenho visto muito aqui agora, né? Que eu voltei depois a morar no Rio. Isso, assim, roda de conversa, palestra, podcast, tá ali falando sobre isso, né? Eu fui em alguns como palestrante nesse último ano pra cá, que o assunto não era veganismo especificamente, mas eu tava ali. Eu falei, cara, isso tem que ser dito. Como é que você tá falando de nutrição consciente sem falar de veganismo? Aí sempre tem alguém que quer, tipo assim, mas tudo bem de vez em quando? Não, tudo bem de vez em quando não. Mas por quê? Mas com um olhar, claro, habilidoso ali dentro do papo, da conversa que tá batendo. Mas a gente precisa estar, né? Porque é ali que vai ter... E aí foi muito legal. Por exemplo, nessa palestra, não era sobre veganismo, eu trouxe o veganismo porque era uma palestra sobre nutrição consciente. Pra mim, nutrição consciente, ela atravessa o veganismo. Cara, um cara lá de trás falou, nossa, eu tenho interesse, porque eu quis ser vegano, mas ninguém me apoiou, e aí dentro de... Enfim, Olha só. uma palestra como essa, e aí você consegue encontrar pessoas que estão com essa dúvida do distanciamento, e aí você se aproxima ali, né? Ou então, em outro, também fiz rodas de conversa com mulheres falando sobre o feminino, mas quando a gente vai falar de saúde, quando a gente vai falar de conexão, eu vou falar de veganismo, né? Então é muito legal, porque a gente tá nos espaços, e claro, eu vou fazer palestra sobre veganismo, fiz na Veg Borá, eu amei, mas a gente tem que estar nos lugares, assim, né? Nas discussões variadas sobre várias coisas. E às vezes eu nem vou estar lá com Vegan Power, embora quisesse, mas eu vou estar com Vegan Power interno, entendeu? Cara, A força tá ali. eu lembrei daquilo que você falou no carro, aquele acontecimento. Você foi em algum seminário, não sei o que. Lembra que você falou? A gente indo lá pra onde? Que era pra materno e tinha carne seca Ah, no Cara, foi, coffee fala break, desse né? acontecimento, por gente, favor. foi, olha. Ai, talvez até essa parte pode cortar, porque até nem saber que coisa é, Ah, não mas tudo bem. você acha que não. Não, posso falar, só não vou falar qual é, né? Eu fui, não, até posso falar, porque isso tem que ser falado mesmo, gente. Eu fui num. Fui, gente, olha só. Eu fui num congresso de materno-infantil. Enfim, não vou falar muito sobre o congresso, senão vão saber qual é o congresso, mas foi num congresso de materno-infantil, muito renomado, e que tava se falando, obviamente, falando sobre saúde da criança, saúde da mulher, principalmente quando você faz saúde da criança, né? Falando coisas muito legais, um congresso bem bacana mesmo de conteúdo. E falando sobre a alimentação da criança, sobre a introdução alimentar. Beleza. Que, cara, quando você pensa em criança, assim, vamos supor que a gente não falou de veganismo aqui agora, que a gente não falou nada disso. Cara, você pensa em criança, você pensa em alimento de verdade, né? Tanto que criança até 1 ano, ela não pode comer sal, ela não pode comer açúcar, a gente não tá falando nem de carne. Então, assim, pensando nisso, eu fico pensando, gente, se eu der pra uma criança uma carne vermelha, embora obviamente eu saiba que, né, eu comi, mas e um grão de mico, nossa, não tem nem o que pensar, é um produto. Então, assim, quando você pensa em alimentação de criança, você sempre vai pensar no mais natural, Com né? certeza. Independente de qualquer linha que você siga. Então, eu olhei um congresso sobre isso. E aí, quando a gente foi pro coffee break, que também já é uma crítica minha, né? Cara, evento de nutricionista tem que ser um coffee break saudável. Isso aí, pra mim, já é o mínimo, né? É o mínimo. Mas o coffee break, ele tinha, além de quase todas as opções serem fritura, tipo salgadinhos fritos, era com queijo e carne seca, frango, atum. Não tinha uma opção vegana. Tinha vegetariano com queijo, que é cheio de gordura, que tem, e frito. Mentira, tinha salada de fruta. Eu comi salada de fruta. Mas que do lado tinha um leite condensado pra você colocar. Então, tipo assim, Bizarro. num congresso de materno-infantil, né? Num congresso pra criança. Então, não sei se é o distanciamento, não sei se é... Acho que é a cultura, né? Eu acho que é cultura e De eu acho... confraternização ter essas coisas. Mas, cara, você tá num congresso com profissionais. Eu fico pensando também se não é essa desconexão com uma nutrição política. Eu não falo nem de veganismo político, eu falo de nutrição mesmo. Porque a pessoa que realmente tá... A pessoa da periferia, que não tem grana, que nada, cara, a gente vai estimular ela a comprar o leite condensado, ela já vai comprar. Isso já tá na lista de compras dela. Porque é gostoso, é a hora da festa, é a hora... Tá. Então, o que a gente vai estimular? O que a gente vai fazer com que ela aprenda? Ou então, o que a gente vai estimular o sistema para que essa pessoa não seja incentivada a comprar isso? É isso que tem que estar sendo dito. Então, não é isso que a gente tem que estimular o profissional a comer. Então, antes de falar de veganismo, a gente está falando de, cara, fritura.
tipo, fritura, entendeu? Poderia ser várias outras, poderia ser comidinha, poderia ser... Nossa, eu tenho sanduichinho de homo, sei lá. um pãozinho. Então é muito além, né? Esse nutricínio que a gente falou lá no início, né? Que, cara, que exato. nós, como profissionais de saúde, a gente tem que estar ligado nisso o tempo inteiro. Tem esse guia Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento que todo mundo pode acessar, todo mundo pode baixar, todo mundo pode ter. E os nutricionistas não falam disso, né? E é um documento que a gente pega aqui agora e ele tá tudo ali escrito, assim. Então, é isso, né? A gente tem. Ai, gente, é muito bom, é muito Pouca bom, coisa né? pra falar. né? Pouca coisa pra falar. Isso que a gente, meia hora atrás, falou assim, A "Tamo gente indo pro falou final." que ia pro último bloco. Mas agora a gente vai mesmo. A gente vai fazer um jogo de perguntas e respostas. Aí o Vitor vai perguntar, você pensa rápido. Tá aí, Bate-bola, jogo gente. rápido. Meu Deus do céu, socorro. Vamos lá, Devia ter visto antes pra dar pra pensar Não, já. não, aí não vai agora ter cola, não passa. vai ter cola. Primeira pergunta. Um prato vegano que você ama? Cara, o meu preferido da vida. Arroz, feijão, farofa e molho à campanha. Cara, eu posso comer isso todos os dias. Cara, eu tipo também. assim, todos Arroz, os dias. feijão e farofa pra mim é a melhor Cara, combinação que e molho à existe. campanha. Ainda força gororoba, tudo misturado Nossa, assim. amo. Nossa. Aí Amo, ele amo, cimentinho, amo. Nossa. Larga a massa. É bom demais. Nossa, isso pra mim é vida. Posso comer isso Farofinha todo de alho ainda. Nossa. Mandou muito na resposta. Próximo. Um livro que mudou sua forma de ver nutrição. Nossa, esse aí. Deixa eu pensar. Cara, tem vários. De vários níveis, assim. Eu tenho uma indicação, depois que você fala. Ah, eu quero saber. Eu tô um pouco surpresa que você tem uma indicação de livro de nutrição. Não é de nutrição. Ah, não sei, mas deixa eu falar. Então, é isso. Por exemplo, tem. Eu acho que assim, um que mudou diretamente com a nutrição foi, obviamente, logo quando eu virei vegana, eu comprei o Alimentação Sem Carne do Dr. Eric, que é, obviamente, né? Hoje já tem o guia dele enorme e tal. Mas quando eu virei vegana, foi tipo assim, uau, né? Eu nem conhecia ele, então conheci o livro dele, pra mim foi, sabe, que é um livro que vende aí, que é fácil, qualquer pessoa pode comprar, é maravilhoso. Mas, obviamente, que tem os livros que são indiretos de nutrição, né? Não precisa ser um livro que fale de nutrição. E principalmente falando de veganismo. Isso pode ser. Então, por exemplo, é um livro que também tem algumas críticas, mas que foi muito interessante de eu ler, foi o Libertação Animal, né? Que é um livro muito falado. Eu não conheço esse. Eu tenho, posso te emprestar se você quiser, que é bem interessante, que conta um pouco dessa parte histórica sobre isso, mas que não fala diretamente sobre nutrição, então me abriu muitos caminhos. A política sexual da carne. Droga, era a indicação. A Natália tá lendo. Que é muito impactante também, que tem algumas críticas, mas que é muito impactante, é necessário da gente ler, da gente ter o conhecimento. Mas acho que é esses, assim. Mas esses. Próximo. Uma coisa que você queria que todos soubessem sobre veganismo. Muitas coisas. Mas acho que o que eu mais queria é que as pessoas soubessem, assim, da raiz do veganismo, sabe? Eu acho que as pessoas soubessem que o veganismo, ele é um ativismo, é um posicionamento que atravessa todos os tipos de opressão. E eu acho que pra mim é uma coisa muito foda do veganismo, da gente estudar e da gente aprender, da gente saber sobre isso. E eu acho que as pessoas não sabem. Eu acho que as pessoas ainda acham que é também, que veganismo é sobre alimentação, e é também. Só que eu acho que o que eu queria que as pessoas soubessem é que não é só sobre alimentação, que é muito, é a gente falar sobre um sistema inteiro, é a gente criticar o sistema, é a gente se colocar contra o sistema, e que também vai se colocar contra outros tipos de especismos. Então, assim, pra mim, eu acho que hoje, pelo que eu também tenho estudado, assim, é essa raiz, assim, sabe? Então, acho que é isso que eu gostaria. Perfeito. Um mito sobre alimentação vegana que você odeia. Ai, vários. Todas as perguntas, eu falo vários. Que alimentação, que vegano não come proteína, que só vegano tem que suplementar B12. Nossa, sim. Cara, a gente nem falou da B12. A gente falou que não ia falar da B12 É hoje. verdade. Mas isso é um mito. Olha, hoje em dia, só parênteses aqui, quase todos os meus pacientes, veganos e não veganos, têm a B12 baixa. Nossa, todo Sim. mundo fala isso. Então, assim, gente, não é porque você é vegano, não é. Lá na indústria, o animal suplementar com a B12, ele não tem B12 porque ele tem B12, ele é suplementar. Então, assim, mas eu acho que, sei lá, acho que isso da proteína, acho que da B12, tem muitos, né? Muitos.
Um alimento barato e nutritivo que não pode faltar na sua casa. Ah, também vários. Sabia. Eu acho que na minha casa, vou dizer, eu acho que grão de bico. Grão de bico, e aí vão falar, grão de bico tá caro. Gente, mas eu faço 1 quilo de grão de bico, então assim, E não vamos tá lembrar caro. que ele dobra de tamanho quando a gente Ele cozinha, dobra né? de tamanho. Então, assim, 1 quilo de grão de bico e eu como muito bem. Tipo assim, eu não como pouquinho. Então ele dura bastante, sou eu mais uma pessoa em casa, né? Então, acho que grão de bico não pode faltar na minha casa de jeito nenhum, porque eu faço tudo com ele. Uma frase ou mantra que te acompanha. Nossa, deixa eu pensar. Essa daí vai ter que dar um corte, que eu vou ter que pensar. Uma frase é um mantra que me acompanha. Cara, pra pensar assim é complicado, mas eu acho que talvez o mantra que eu tenho tatuado. Você falou mantra, né? Eu tenho tatuado esse aqui, vocês conhecem esse mantra? Foi o que eu falei no podcast do Thiago, Lokasa Mastasuki no Bavantu. Que todos os seres sejam livres e felizes e que os meus atos contribuam pra isso, assim. Ela falou mesmo. E pior que tá gravado, não é mentira. A gente tem provas. Que é um mantra lindo, enfim, né? E que vai também pra vários níveis aí de felicidade e liberdade dos seres. Dos seres, é exatamente isso. Perfeito. Uma comida que você acha superestimada. Olha, deixa eu pensar. Uma comida que eu só acho superestimada. Eu sei enquanto eu vou comer. Cara, não sei. Eu acho que quando bem feita, qualquer comida fica bom, assim. Guacamole, tô brincando. Não, guacamole da Nath tá maravilhoso. Amém. Olha, eu não sei se eu tenho uma comida que eu acho superestimada. Boa pergunta, não tenho. Eu acho que eu. Vamos pensar em produto, assim. Pode. Eu acho que pensando em produto, eu acho que assim, eu tenho uma crítica. Tipo, qual é? Eu acho que às vezes, em restaurante mesmo, assim, às vezes a gente vai pedir um prato, alguma coisa assim. Eu que cozinho, eu gosto de cozinhar. E é isso, eu defendo muito que a comida seja muito gostosa, né? E aí, o que eu. Não é nenhuma crítica, é até um conselho para as pessoas que têm investimentos de restaurante. Cara, às vezes você vai pedir uma feijoada vegana, às vezes você vai pedir um estrogonofe vegano, um risoto vegano, e não tá saboroso. Porque as pessoas não sabem colocar tempero. E aí tem uma ideia na mente, eu acho, porque já foi em vários restaurantes que eu passei isso. Que acha que, só porque é vegano tá bom, tá gostoso assim. Tipo, eu já tenho uma opção vegana no meu restaurante, tá bom. É isso. Então acho que a minha crítica é muito mais essa, porque eu acho que tudo é gostoso, né? Produtos também, porque também é muito de pessoa pra pessoa, né? Então, tipo assim, sei lá, a pessoa vai buscar um queijo vegano, não vai ter gosto de queijo, vai ter um gosto de uma coisa gostosa. Claro que hoje em dia tem queijos muito parecidos. Mas eu acho que a minha crítica maior é quando você vai comer um prato que é isso, vegetais, legumes e verduras feitos de uma forma que você vai, assim, já aconteceu comigo. Quando eu pedi um risoto, gente, tava sem sabor nenhum. Quase que eu falei na cozinha, tipo assim, isso aqui é uma dica pra te dar uns temperos, vai ficar muito, vai vender mais. Então, assim, mas é porque não tem essa, às vezes, ou não tem conhecimento, ou não tem a curiosidade, né? Então, acho que a minha crítica é mais essa, assim, se você vai ter um prato vegano no seu estabelecimento, cara, vamos deixar ele bem gostoso pra qualquer pessoa. É um prato que você comeria. Fala assim, cara, será que o chefe comeria esse prato? Porque não tem prato que... Desculpa, aí a pessoa que não conhece o veganismo e a alimentação vegana vai comer e vai falar, nossa, isso sem graça, Coisa ruim. né? Então, assim, porque ninguém gosta de comida ruim, sendo vegano ou não. Então, acho que é mais isso. Perfeito, adorei. E a última, se pudesse deixar um recado pra quem quer iniciar no veganismo, qual seria? Eu acho que... Acho que se informar, sabe? Eu acho que quem quer começar no veganismo, eu acho que é se informar com pessoas que estão vivendo isso, assim, né? Eu acho que é pesquisar, então pesquisar do porquê que você tá, né? Por que veio isso pra você, né? Você conheceu alguém vegano, você viu alguma imagem, você viu um documentário? Beleza, tá, mas como eu vou me informar sobre isso? Quais são as pessoas que eu vou perguntar, que eu vou seguir? Quais são os livros que eu vou ler? Tem vários livros. Eu acho que pra quem quer começar no veganismo, eu acho que é entender mais sobre esse direito dos animais, que é a base, mas se informar. Eu acho que é se informar e aprender o tempo inteiro, assim, e tá dentro, imerso nesse aprendizado, assim. Eu acho que é isso que eu
eu diria mais, assim. Porque aí tem várias formas que a pessoa vai conduzir isso, né? E vai ser com ela. Maravilhoso. Fê, encerramos. Muito, eu muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso amei. convite. Ah, Foi maravilhoso mesmo. mesmo. Eu adorei. E deixa aí pra galera que tá assistindo qual é o seu Instagram, como é que eles podem te achar. Falar pra câmera, né? Nossa, eu tô me sentindo muito. Câmera número 5 ali, ó, em cima do deixa eu drone, por favor. selecionar. É. Gente, então, primeiro foi um prazer, eu amei. Ai, que amei, bom. amei, amei. Já quero outros pra gente falar de outros assuntos. com certeza pra gente terão outros. lembrar outras coisas. Então, pra quem quiser me seguir, meu Instagram é NutriFeFortuna. E é isso. Eu falo sobre veganismo, eu falo sobre saúde da mulher, eu falo sobre pensamentos que eu tenho. E eu gosto de troca, então me sigam lá pra gente bater papo. Isso aí. Inclusive, eu já segui a Nutri já há bastante tempo. É verdade. Já te Eu conhecia. te segui. Eu falava, gente, ela é maravilhosa. Adoro. Super engraçada, super natural. E eu e minha irmã, super suas fãs, assim. Maravilhosos. Ai. E pra você que ficou até o final, gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal se você tá no YouTube ou seguir o nosso podcast se você tá no Spotify, porque isso é importante pra gente crescer o podcast e continuar espalhando a mensagem do veganismo. A gente tá chamando muitas pessoas legais aqui com assuntos diversos, então é importante a gente conseguir espalhar essa mensagem, tá? Compartilhar também. A gente trouxe um assunto super novo aqui falando de saúde da mulher. Não, da mulher. Tem que ter os erros. Saúde da mulher. Saúde da mulher, Ayurveda, veganismo popular, sabe? Isso é um assunto novo e muito interessante para muita gente. Então não esqueçam de compartilhar. E se você quer apoiar o nosso trabalho, não esqueçam que nós vendemos as roupas com as estampas ativistas. A Fê já tá com um presentinho que a gente deu para ela, o Alto em Veganismo. Eu tô com o Não Sufoque é Vegana. E o nosso site é www.brambas.com.br. Lá você encontra os tops de academia e as camisetas, regatas, croppeds com as nossas estampas. Algo a acrescentar? Nada. Nada. É isso, tchau!